Desde o nosso último vídeo falando do catecismo, eu já avancei na leitura aqui em algumas páginas, então eu vou só é, citar aqui algumas passagens que eu achei interessante, algumas partes que eu achei legais e vou explicando, né? Então, aqui diz o seguinte, tem uma parte aqui que diz, segundo uma antiga tradição, parágrafo 115, podemos distinguir dois sentidos da escritura, o literal e o espiritual, sendo este último, o espiritual, subdividido em sentido alegórico, moral e anagógico. Então ele explica aqui o que seria isso, né? O alegórico seria, podemos dividir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Assim, a travessia do Mar Vermelho, por exemplo, é um sinal da vitória de Cristo e também do batismo, né? Então, esse seria o sentido alegórico de ler as Escrituras. Depois tem o sentido moral. Os acontecimentos relatados na Escritura devem nos conduzir a um justo agir. Eles foram escritos como advertência para nós. Ou seja, quando a gente lê alguma história da Bíblia, então, de certa forma, aquilo ali serve para nos inspirar e para nos instruir moralmente. O que significa a palavra moralmente? Significa comportamento. Então, a moral seria, grosso modo, o significado dessa palavra seria, a grosso modo, a forma como a gente se porta diante dos outros. Então, há um dos sentidos espirituais, um dos quatro sentidos, na verdade, um dos três sentidos espirituais das Escrituras, o moral, é justamente para que, através das histórias e situações bíblicas, a gente possa ter uma instrução moral de como nós próprios devemos agir no nosso dia a dia, né? E o terceiro, sentido anagógico, podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, nos conduzindo à nossa pátria. Assim, a igreja na terra é sinal da Jerusalém celeste, né? Então, esse anagógico aqui é até um pouco mais difícil de compreender, né? Mas seria nós buscarmos dentro da Escritura significação eterna para as coisas, como a igreja de Cristo na terra já é uma representação da Jerusalém celestial no céu. Claro que com muitas imperfeições, porque a igreja ela é espiritual, mas ela também tem a face institucional e humana dela, mas ela já é uma representação terrena daquilo que virá a ser a Jerusalém celeste na eternidade. Então aqui tem uma palavra que tem uma passagem que fala: a letra ensina o que aconteceu, a alegoria, o que deves crer, a moral, o que deves fazer e a anagogia, para onde deves caminhar, né? Tem um resuminho aqui. Então, depois vem o parágrafo 120, falando sobre o cânon das Escrituras, que fala o seguinte: foi a tradição apostólica que fez a igreja discernir quais escritos deveriam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Então, isso daqui é interessante porque a gente tem muita gente por aí que não se pergunta de que forma o cânon se foi construído, né? Esses livros que compõem a Bíblia hoje, de que maneira eles vieram parar na nossa mão, né? E a resposta é séculos de concílios e discussões entre bispos da Igreja Católica para discernir, através do Espírito Santo, quais eram os livros que compõem as Escrituras Sagradas. Então, alguns bispos eram a favor de tirar 3 evangelhos e deixar só um. Outros queriam colocar evangelhos que não são inspirados, como o de Maria Madalena, por exemplo, de Tomé. E o Espírito Santo foi quem guiou a sabedoria e a inteligência daqueles homens para que eles pudessem discernir exatamente quais livros são inspirados e quais não são. E aí chegou-se naqueles 72 livros. Salvo engano, são 46 no Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, algo assim. Então, por conta desse próprio fato histórico, a ideia da sola escritura que os evangélicos creem cai por terra, porque para que o argumento da sola escritura pudesse ser válido, ou seja, somente as escrituras invalidando a tradição, seria necessário que a Bíblia tivesse caído do céu,
né, pronta, ou que a própria Bíblia listasse quais são os livros da Bíblia. E isso não acontece. A Bíblia não diz quais são os livros da Bíblia, né? Então, isso por si só coloca por terra o argumento da sola escritura, porque a tradição, através do Espírito Santo, precisou atuar na inteligência do homem para que o homem construísse a Bíblia. Então, tradição e Bíblia estão unidos, como a gente já viu no vídeo anterior. Aí aqui também tem um parágrafo 125 que explica que os evangelhos são o coração de de toda a escritura, uma vez que constituem o principal testemunho da vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Senhor. Então aqui ele está dizendo que, se não me engano, são 73 livros, né, na Bíblia. E os 4 evangelhos, eles são o ponto central desses 73 livros. Então, os 4 evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e João, eles contam a história da vida pública de Jesus ao longo daqueles 3 anos de ministério. E esses 4 evangelhos, eles são o núcleo central das Escrituras. Todos os outros 69 livros giram em torno dos evangelhos. Aqui no parágrafo 128 diz: a Igreja, já nos tempos apostólicos e depois constantemente em sua tradição, iluminou a unidade do plano divino nos 2 testamentos, graças à tipologia. Nas obras de Deus contidas na antiga aliança, prefigurações daquilo que Deus realizou na plenitude dos tempos, na pessoa de seu Filho encarnado. O que ele está querendo dizer aqui? Que o Antigo Testamento é tão importante quanto o Novo. Já no Antigo Testamento, a igreja podia perceber prefigurações daquilo que Deus realizou na plenitude dos tempos, na pessoa de Jesus. Então, o que o catecismo está trazendo aqui, com palavras difíceis de entender, mas o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: o Antigo Testamento já é uma prefiguração daquilo que vai acontecer no Novo Testamento. A antiga aliança, os antigos profetas, os livros do Antigo Testamento, eles já são uma antecipação do próprio Cristo que viria a ser apresentado para nós no Novo Testamento. Então, Novo Testamento e Antigo estão totalmente interligados. E quando você vai ler o Antigo Testamento, você deve fazê-lo buscando enxergar Jesus ali. Então, aqui no 129 fala: os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado, né? O Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo. E aqui tem uma frase que eu achei muito interessante que fala: o Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo.